Olá, a paz do Senhor. Sou Isabel Marques de Amorim. Está começando mais uma pré-aula para Discipulado Kids. Hoje é dia de discipular o coração da criança. O que é o discipulado? Bem, o discipulado é uma ferramenta muito simples mesmo, que nós aqui já utilizamos em vários momentos em que estamos com as nossas crianças em nossas igrejas para a educação cristã. Porém, o discipulado é algo que nós vamos levar especificamente para as crianças que já aceitaram a Jesus e que já sabem ler. Bem, tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: como a gente vai limpar um peixe sem antes pescá-lo? Por isso mesmo, não podemos discipular as crianças que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Nós discipulamos crianças que já conhecem Jesus, que já se decidiram por Ele e agora precisam ser limpas do pecado, crescer também no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e dos homens, para não só apenas ser cidadãos dos céus, mas também bons cidadãos dessa terra e viver de bem com o próximo e fazer a diferença no mundo. Nós aqui já estamos há alguns vídeos atrás e se você é novo aqui no nosso canal, pode assistir às outras aulas anteriores, porque hoje nós já estamos na lição 5 do Discipulado 2. E nós deixamos aqui 6 etapas para você também iniciar um Discipulado Kids, se desejar, na sua igreja. Abaixo a esse vídeo há um link onde você vai ser remetido para as nossas pastas, onde você encontra todo o material aqui sugerido para você também implementar, este discipulado lá na sua igreja com as suas crianças. Nós temos 6 lições e hoje nós estamos na 5ª. Colhemos o que plantamos. O que será que plantamos? Parece um ditado popular, mas não é não. São frases que estão na Bíblia Sagrada. Nós vamos colher, nós vamos usufruir daquilo que plantarmos. E os nossos pequenos discípulos que estão aprendendo a palavra do Senhor, não só como se deu, a Bíblia Sagrada, mas sobre o seu autor e o seu plano de salvação para a humanidade, precisa saber que como novos conversos, como discípulos daquele perfeito Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tudo que plantarmos agora, nós vamos regar e nós vamos colher. Então, esta é a nossa lição de hoje. O que você tem plantado? Essa é uma pergunta que você pode fazer já no início dessa aula para os seus alunos. Você vai recebê-los com muito carinho, Vai já preparar todo o material com antecedência, porque há um roteiro aqui, há também um planejamento para você colocar no seu caderno, Planejar tudo certinho e quando chegar nessa aula, você vai recebê-los então com essa pergunta: o que você tem plantado? E o que você tem colhido? Dizem por aí que se planta vento, colhe-se tempestade. E se planta amor, respeito, bondade, vai colher muito mais, principalmente se for tudo em nome do nosso Senhor e Jesus Cristo. Você vai agora então, já recebeu seus alunos, fazer o lema com eles. Você vai pedir para que todos se levantem, peguem suas Bíblias na mão e vai ler o lema. O discípulo deve observar as palavras e ações do seu mestre e contentar-se em ser um aprendiz. Meu mestre é Jesus, quero ser como ele. Professores, estamos quase no final de mais um ciclo aqui do Discipulado Kids. Nós aqui na próxima aula traremos para vocês imagens da nossa última formatura, onde tivemos mais de 270 pequenos discípulos ali, entre Discipulado 1, 2 e 3. E você vai acompanhar aqui nessa nossa última aula do Discipulado 2, como foi esses momentos tão emocionantes aqui para nós, discipuladores, e também para os nossos pequenos discípulos. E se você tiver fotos também aí da sua formatura, mande aí para nós. Sempre abaixo desse vídeo há um telefone que você pode, se clicar ali, ao WhatsApp também conosco e mandar todas as fotos para nós compartilharmos nesta última aula. Mas olha, não vai acabar não. Logo, logo chegarão aí as pré-aulas para o Discipulado Kids 3. Nós aqui em Criciúma não vamos mais parar de discipular as crianças que já estão avançando no conhecimento da palavra do Senhor. E você, pode parar? É claro, nós estamos numa obra e não podemos parar.
E não podemos mesmo, porque o nosso mestre falou, está falado, eu vou fazer o que ele mandar. E ele mandou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e nessa criatura inclui-se a criança. Então nós vamos cantando aqui, né, esse lindo hino, meu mestre mandou, da Aline Barros, com as crianças, que é a nossa música tema do Discipulado 2. E eles vão fazer muitas coisas legais, mesmo cosquinha, mesmo brincando de amarelinha ou dividindo, né, os seus brinquedos com os colegas, eles vão aprendendo que se o mestre falou, está falado. E é só obedecer que vai dar tudo certo. O conteúdo dessa aula, como eu já disse, você vai precisar de um plano de aula. O plano de aula aqui é totalmente gratuito, baixa agora. Se você aqui está chegando, né? Todo o roteiro, tanto para o professor como para o aluno, e todas as atividades sugeridas para esta aula. Também as atividades do Zé Bom de Bíblia, esse grandão aqui, ó, o nosso mascote. Mas todo professor tem o seu lá nas salas de aula. Nós tivemos a grata surpresa aqui das nossas igrejas que muitos professores fizeram para cada aluno um Zé Bom de Bíblia. E eles agora podem também continuar estudando e também explicando para outras pessoas, né, sobre como este livro se deu e como ele está dividido. E muitas outras lições que eles têm aprendido. Nós também temos o momento guardar no coração. E o guardar do coração de hoje, nós temos uma frase bem importante. É mais importante fazermos o que é certo do que fazermos o que queremos. Não é fácil, às vezes, fazer o que é certo, não é mesmo? É sempre mais fácil fazermos aquilo que temos vontade. Eu, desde pequena, tenho meus dons artísticos de pintar e tudo mais, e minha mãe pedia ajuda para fazer lá com seus artesanatos os acabamentos, né? E eu dizia para ela, mas eu não estou com vontade. E ela me ensinou uma grande lição. Aquela pessoa que consegue fazer a sua arte, fazer bela, é não só fazer a sua vontade, mas fazer bem aquilo que os outros podem admirar no momento certo do seu trabalho. E é isso mesmo, se nós ficarmos esperando apenas para termos vontade de fazermos alguma coisa, olha só, vai ficar difícil, não é mesmo? E eles tinham que fazer alguma coisa, professor. É hora de você corrigir a tarefa 4. Eles tinham que, através da música aí, do Diante do Trono, a Bíblia, decorar todos os livros da Bíblia. Isso não é difícil, porque aqui nós temos várias crianças que na nossa Gincana Kids aqui disseram os livros de cor, depois mandaram vídeos e olha, eu mesma aprendi com este hino. E não é difícil então você agora neste momento corrigir a tarefa, fazer um momento bem lúdico aí, pedir para aqueles que já sabem memorizado dizer os livros da Bíblia. Vamos para a nossa lição de hoje então? Colhemos o que plantamos. E será que a Bíblia tem algum versículo que diz isso? É claro que sim. O nosso versículo de memória em ação de hoje está em Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Não é um provérbio popular, um adágio como a gente fala, mas é Bíblia Sagrada, é o próprio Deus falando conosco. Olha, não se engane, ninguém pode zombar de Deus. Tudo que você plantar, você também colherá. E as crianças precisam saber disso, afinal de contas, elas estão crescendo e precisam crescer comprometidas com o caminho certo. E qual é esse caminho? Jesus Cristo, e dele vem o seu Espírito Santo que nos acompanha todos os dias da nossa vida à medida que nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. E ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar também tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Se nós nos apropriarmos dela, ele nos trará a lembrança na hora do momento de decidirmos, na hora do momento em que nós vamos lançar nossas sementes diariamente nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E aí nós vamos lançar boas sementes. A Bíblia diz que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, mas o homem mau tira coisas más também do seu mau tesouro. O que nós temos que sair dessa aula, desse Discipulado Kids, é que a criança precisa saber que, como discípulo de Jesus, ela tem um bom tesouro, ela tem oportunidade de plantar coisas boas. Faça a memorização desse versículo, professor. Ele vai livrar a alma do seu aluno.
em momento em que ele for decidir por coisas boas ou rejeitar as coisas ruins. Mas que ele decida em nome do Senhor Jesus, porque de Deus ninguém zomba. E como nós já falamos, tem que guardar então esta frase aí no coração. Tá quase, o envelope já está quase cheio, né? Você vai imprimindo a cada aula e vai colocando aí no envelope do seu aluno e ele vai levar para casa e ter aí a sua frase para colocar lá no imã de geladeira, colocar no seu quarto, mas o mais importante é que ele guarde mesmo no coração. Que o mais importante é fazermos o que é certo do que fazermos o que queremos. Para iniciar essa aula, você vai fazer uma dinâmica. Isso mesmo, uma dinâmica da pizza. Quem não gosta de pizza, hein? Então chegou, hoje é dia de pizza. Faça aquele auê com as crianças, né? Chame bem atenção, porque hoje você vai fazer uma dinâmica que diz pizza diferente. Como funciona? Bem, você está vendo aí na tela, nós vamos deixar toda a instrução e também está no manual do professor. Mas aqui vou ajudar vocês, né, explicando como você vai fazer. Você pode levar caixas de pizza assim já para aproveitar, né, reciclar. Como você pode levar 2 bandejas lá de papelão ou mesmo da sua casa, formas de pizza, aquilo que tiver à mão. E você vai levar vazia e vai dividir aí a turma do seu discipulado em 2 equipes. E aí vai pedir para eles, olha, eu vou dar tantos minutinhos para vocês, 5, 10, quanto você dispor, professor, do seu planejamento. Mas 5 minutinhos vai dar muito certo. Então você vai entregar para eles uma caixa vazia e vai dizer, eu quero uma pizza. Uma pizza? Isso mesmo, vocês vão virar Masterchef hoje, meus pequenos discípulos. Vocês vão fazer uma pizza, mas como? Vamos em casa buscar ingrediente? Nós não sabemos cozinhar, nem sabemos a receita. É uma pizza diferente. Eu quero que vocês coloquem aqui tudo que vocês encontrarem que conseguirem colocar dentro desta bandeja. Ou dentro desse prato, aquilo que você levar. Eles podem tirar o cadarço do sapato, eles podem tirar, botar canetas, cadernos, até a própria Bíblia, todos os objetos que eles tiverem disponíveis ali, a equipe naqueles minutinhos que você der. E quando eles trouxerem, aí que você vai explicar o critério para saber quem vai ganhar. É claro, era aquele que tinha mais ingredientes, né? E você pode fazer essa dinâmica em outro momento, não só apenas na aula do discipulado, mas você pode fazer essa dinâmica trocando o critério. Ou a pizza que tivesse mais ingredientes vermelhos, mais ingredientes que fossem objetos de vestuário, né? Se eles conseguissem colocar uma blusa, uma camiseta, um sapato, um tênis, tudo, um cinto, né? Que eles conseguissem colocar ali. Ou menos itens, a pizza que tivesse menos item, né? Menos itens, seria vitoriosa. Mas nesse caso aqui, é aquele que conseguir colocar mais itens. E após os minutinhos ali, você encerra e você vai ver, então, quem conseguiu colocar mais ali e você vai pontuar. Leve aí alguns pirulitos, ou até mesmo uma pizza, né? E já vai incentivando, porque você já está encerrando aí essa rodada aí do discipulado. Bem, para que serve, né? Você vai concluir essa dinâmica divertida. Eles vão gostar bastante, mas você vai concluir com eles. Você vai dizer para os seus alunos que assim como a equipe que ganhou se esmerou, planejaram, executaram bem, tiveram sucesso. Nossa vida terá sucesso se planejarmos coisas boas. Como está escrito na Bíblia em Gálatas 6 e 9. Não se cansem de fazer o bem, pois se não desanimarmos, né? Não houver desânimo na nossa vida, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Para plantar coisas boas, precisa também planejamento. A equipe só ganhou porque ela planejou, executou rapidamente, teve criatividade, procurou ali naqueles poucos objetos dentro da sala que coubesse naquela caixa e naqueles minutinhos. A vida é assim mesmo, ela não espera por nós. Às vezes temos que tomar decisões dos quais não estávamos preparados, nem havíamos ensaiado para tal coisa, ou nem supomos, né? Ou fizemos a suposição de que ao sairmos de casa teríamos que tal surpresa, tal decisão, e ela pede rapidamente, a vida nos pede rapidamente que tomemos uma decisão. E essa decisão
tem que ser pautada na palavra do Senhor. Então temos que ter coisas boas dentro de nós. Temos que ter leitura, nós temos que ter intimidade com Deus, confiança nele, que neste momento ele vai estar lá conosco e vai nos dar solução para todos os problemas. A primeira coisa que temos que plantar é fé em Jesus Cristo, que ele pode nos livrar de todas as coisas. Afinal de contas, ele é poderoso, fiel e verdadeiro e prometeu estar sempre conosco. Roteiro do aluno. Você vai começar agora, então, pedindo para que os alunos tirem seus cadernos. Você vai entregar o roteiro que está impresso para eles e você vai começar, então, a conversar sobre o que ali está escrito. E eles vão ter algumas atividades para colorir os versículos em sua Bíblia ou então para completar fazendo uma pesquisa bíblica. Mas o nosso roteiro de hoje começa então com um fato onde está Jesus Cristo, e está também um doutor da lei. E o doutor da lei chega próximo a Jesus e pergunta: olha, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus então sabia que aquele homem queria pegar Jesus em algum erro, né? Porque Jesus estava se declarando um mestre que poderia ensinar as pessoas. E ali os fariseus, que eram doutores da lei, eles estavam ali toda hora vendo se Jesus tinha algum erro para condená-lo. E Jesus não perdeu tempo. Ele então falou que o maior mandamento agora seria este: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e bem parecido com esse, era amar o próximo, como a si mesmo. Aquele homem, vendo que Jesus então sabia tudo sobre os mandamentos e ele era o único que conseguiria cumprir mesmo, tendo temor no seu coração, sossegou e foi embora e não mais interrogou a Jesus. Mas qual a relação dessa palavra com semear e colher? Muito simples. A palavra que nós vemos aí em Mateus, no capítulo 22, de 37 a 39, onde há esse diálogo com esse doutor da lei, Jesus, sobre o maior mandamento, tudo a ver, porque ele está dizendo assim, tudo que você quer que faça para você, você deve fazer para os outros. Primeiro, você tem que ter amor, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você já esqueceu de você. E a segunda coisa, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que ter amor por você, amor por Deus e amor tanto igual, e não é parecido, é igual na mesma medida pelo próximo. Então, se nós amarmos o nosso próximo, como nós nos amamos, ninguém vai querer fazer mal para a gente mesmo. Não é mesmo? Eu não vou querer fazer mal para mim. Se eu me amo, não gosto de fazer mal para mim, vou amar a pessoa tanto como me amo, também não vou fazer mal para ela. Então, não vou plantar coisas ruins. Assim, jamais farei a outra pessoa o que eu não faço a mim mesmo. Só faço plantação de coisas boas. E você, pequeno discípulo? É hora de interrogá-los, né? É hora de ouvi-los, saber o que eles estão plantando. Você se admira às vezes quando você dá voz à criança e ela abre seu coração. Você não pode esquecer, professor, que o Espírito Santo tem uma tríplice missão. Ele está para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele é o professor maior nas nossas salas. Ele é o pedagogo que vai nos pegar pela mão e vai nos levar até o Mestre Jesus Cristo. Dê liberdade neste momento, para que o Espírito Santo possa atuar na tua vida e também contagiar os teus alunos. A ponto de, nesse momento, com muito amor, você perguntar: e você? Qual plantação que você quer fazer para ti? Você quer ser amado? Você quer ser respeitado? Você quer ser abençoado? Você quer ter paz? Você quer tirar boas notas? Você quer ir para o céu? Tantas interrogações difíceis de às vezes nós colocarmos uma resposta completa, porque ela vai se completando a cada dia. A graça do Senhor Jesus Cristo vai completando a boa obra feita em nós diariamente. Mas as nossas crianças precisam saber que se nós plantarmos coisas boas pela palavra do Senhor, o fruto do seu Espírito gerado em nós, e nós colocarmos em prática,
nós vamos ter uma colheita divina. Que colheita é essa? Então, plante coisas eternas. É a lei da semeadura e ela é revelada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 6 e 7. O que diz essa lei? Tudo que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. Paulo está mostrando que um nascido de novo e seguidor de Jesus Cristo, um discípulo, mesmo que seja pequeno ou grande, pela obra iluminadora do Espírito Santo, não pode deliberadamente semear na carne, ao mesmo tempo em que anda no Espírito. Se nós andamos com Deus, vamos ter desejos eternos, vamos ter sentimentos eternos, puros, sentimentos santos. E não vamos ter vontade de chamar palavrões, mentir, roubar, desobedecer. Mas nesse momento nós vamos ter uma plantação em nós que vai dar o fruto do Espírito Santo. E nós também vamos plantando na vida das pessoas o amor que sentimos por esse Deus maravilhoso. E agora nós fazemos o bem para com as pessoas. Então, quem semeia na sua carne, ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. É o que está escrito no verso 8 de Gálatas 6 e 8. O contexto de Gálatas 6 remete-nos à ideia de que os crentes levam a carga um dos outros para fazer o bem. Isto é, semear para a vida eterna, o contrário de semear corrupção. Nós temos que semear coisas boas. Plante coisas boas e colha coisas boas. Então agora é hora deles verificarem que tudo que a gente está falando sobre a lei da semeadura, sobre plantar coisas boas e plantar coisas eternas, está bem pautado na palavra do Senhor. E eles vão ver algumas colheitas, que eles vão ter se eles realmente plantar coisas boas. Eles vão ver que lá no Salmo 37 há uma provisão para o corpo quando plantamos coisas boas. Em Marcos 9, há bênção sem limites. Em Marcos 11, há respostas para as nossas orações, se plantarmos a nossa confiança em Deus e confiarmos que Ele nos responde e nos atende. Em Lucas 17, uma remoção dos obstáculos, se nós plantarmos a nossa fé em Deus. Nós também, em João 3, 14, 15 e 24, se nós realmente plantarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós vamos ter a vida eterna. Em João 6 e 35, 11 e 26, se nós realmente tivermos um renovo das nossas mentes, plantarmos a nossa vida na mão de Deus, nós vamos colher uma plenitude espiritual. Não vamos ficar altos e baixos, mas não é pleno, Vamos ter realmente felicidade e sucesso em Jesus Cristo. Em João 14, 12, nós vamos ter o poder para o serviço. Se nós plantarmos fé em Jesus Cristo, no seu Espírito Santo e na sua atuação nas nossas vidas e nos declararmos filhos de Deus e seguidores dele, seus discípulos, ele vai nos dar poder para o seu serviço. Somos diferenciados mesmo. Romanos 1,16, se nós plantarmos a nossa vida em Deus, confiança, nossa fé. E 1 Pedro 2,6 diz que nós vamos colher salvação. Agora, professor, todas essas referências, existem milhares de outras, que nós poderíamos dar aqui, porque a Bíblia, o objetivo, o alvo dela, realmente são as bênçãos para todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas aqui elencamos algumas para que as crianças possam fazer essa pesquisa bíblica. Agora é hora de pegar lápis de cor e pintar tudo aquilo que eles forem lendo, para eles poderem depois ter como arquivo ali, como registro, para que possam voltar e ler sempre que precisar. Mas eles não vão só pintar na Bíblia hoje, não. Eles também vão pesquisar. Aí nesse quadro que você está vendo, todas as colheitas eu completei. Mas lá para o roteiro do aluno está em branco. Quando você imprimir, eles vão ter que procurar na Bíblia, em Joel, em Salmos, em Êxodo, João, Isaías e no livro dos Salmos novamente. Todas essas referências bíblicas têm plantações. Se você planta invocando o nome do Senhor, qual a colheita que você vai ter? Vai ser salvo por Deus. Se a sua plantação é fazer do Senhor o seu refúgio, então qual é a colheita? Nenhum mal chegará à nossa casa, nem o nosso corpo será guardado por Deus. Olha que plantação maravilhosa!
saber que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, lá no aspecto físico, a nossa casa, Ele cuida de nós e também a nossa casa espiritual, o nosso corpo, né? Morada de Deus, Ele também cuida de nós. Se nós plantarmos obediência aos nossos pais, temos uma colheita, mais dias sobre a terra, teremos longevidade de vida. Olha, todo mundo quer atrás da fonte da juventude? A fonte da juventude se chama obediência. Isso não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Outra plantação, fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, nós colhemos pela palavra do Senhor livramento do mal por Deus. É Deus quem está prometendo. Ele está falando isso para nós. Faça o bem e colha o bem. Colha livramento. Outra colheita, viver com integridade, sem se corromper, sem mentir, sem defraudar o amigo, sem roubar, sem fofocar. Olha qual é a colheita. Felicidade em Deus. Quantos não estão procurando a felicidade? Quantos não acordam diariamente e dizem, mas quando vai chegar? Pois ela bate a porta. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A verdadeira felicidade está batendo na porta de muitos corações. Eu abri o meu e realmente sou feliz em Jesus Cristo. Nossas crianças, nossos pequenos discípulos precisam conhecer a fonte da verdadeira felicidade. E não só apenas teremos um momento feliz final da nossa vida, mas teremos uma vida de felicidade em Jesus Cristo. E outra plantação, ajudar os pobres. Olha, que interessante. Qual é a colheita? Ter livramento também no dia mal por Deus. E existem outras e outras plantações que podemos fazer e outras colheitas que podemos ter. As principais e algumas das principais nós elencamos nessa aula, professor. Mas você tem que dizer para as crianças que aqui há um tesouro, que cada vez que nós abrirmos ele, sempre teremos coisas novas, ricas, belas, plenas para as nossas vidas. Se aproprie da palavra do Senhor, faça uso dela, plante na sua vida e plante também ao seu redor, onde você for, com decisões sábias, com comprometimento com o caminho certo, que é Jesus Cristo. E você colherá coisas boas, porque não sou eu que estou dizendo, nem o teu professor, mas é a palavra do Senhor. Bem, professor, neste momento é hora de levar sua criança a Cristo. É hora de levar a verdadeira riqueza da nossa vida. Algo que não se acaba e é um tesouro que não se corrompe e não se acaba nunca, mas ele se renova a cada manhã. E é hora então de você começar a encerrar a aula de hoje. E a tarefa de hoje é uma tarefa bem desafiadora. Na aula passada, nós desafiamos nossos alunos apenas a decorar os nomes dos livros da Bíblia. Através da música que cantamos, fica até fácil. Porém, hoje, nós vamos desafiar os nossos pequenos discípulos a ser leitores de verdades da Palavra de Deus. Aqui no canal, nós temos um vídeo sobre a formatura do discipulado. E lá, nós temos alguns depoimentos de alguns formandos que ali estavam, dizendo que, e eu fiquei bem admirada, porque alguns nem foi planejado, nós os pegamos ali naquele momento, e eles dando o depoimento que através do discipulado Kids, eles aprenderam então a procurar na Bíblia, começaram então a entender como liam a Bíblia, começaram a gostar de ler a Bíblia e estão lendo a Bíblia. A tarefa de número 5 é para você desafiar o seu aluno a ler um dos livros da Bíblia. E você, professor, já leu a Bíblia? Já leu parte dela? Você já leu 1, 2, 3? Que bom, não é mesmo? A leitura da Bíblia só para ter um conhecimento como um livro literário? Não é tão interessante. Às vezes fazemos aquelas leituras porcionadas para o nosso devocional. Mas ninguém fica só na sobremesa, né? Nós precisamos nos alimentar diariamente e também nos alimentarmos do pão do céu, a palavra do Senhor. Estarmos bem fartos da sua palavra e memorizá-la, ela sim, porque é dentro de nós, assim como
quando comemos, fica aqui dentro de nós as vitaminas, as proteínas, o ferro, fica tudo dando vida ao nosso corpo físico. Também ao memorizarmos a palavra do Senhor, guardarmos, internalizarmos ela em nosso coração, também vai nos produzir vida espiritual, teremos saúde espiritual. Então, a palavra do Senhor tem que estar sempre dentro de nós, ou nós lendo, ou nós lembrando-se dela a cada situação diária, refletindo, olha, realmente a palavra do Senhor concorda com isso, realmente a palavra do Senhor diz isso, realmente eu confio que a palavra do Senhor pode me ajudar nisso. E eu deixo aqui uma atividade bem interessante que nós criamos aqui para os alunos escolherem junto com você. Tem um cartaz do Antigo Testamento e um cartaz do Novo Testamento. É uma prateleira cheia de livros e as crianças podem escolher e também nomear os livros. Então você pode imprimir, é uma folha A4, um de cada para os seus alunos. Também você pode fazer esses cartazinhos lá na sua sala de aula, nessa aula que vai dar tempo, e eles vão levar para casa. Além de eles colocarem o nome dos livros em cada livrinho que aí está desenhado, eles também poderão escolher o livro que vão ler. Eles podem já escolher nessa aula ou eles podem escolher em casa. E o livro que eles lerem, eles vão pintando. Você já pensou se daqui para diante, professor, você começar a observar com seus alunos com mais cuidado essa atividade e eles conseguirem pintar todos os livros? Dar conta de ler a Bíblia? Olha, vai ser bem interessante. Estimule eles, chame os pais, digam que é uma tarefa que todos podem ajudar, né? E cada um que vai pintando, vai lendo livros, né? Vai pintando ali. E você também, professor, é uma forma de você fazer a sua leitura, talvez anual, né? Ou talvez mensal. Você vai colocando ali no seu quarto, na sua agenda, na parede ali, seu quadro de informações, e você pode colocar também na sala de aula para os seus alunos, um de cada, se assim desejar, e você vai pintando os livros que você já leu. E vai ser bem interessante você também trazer o seu quadro aí demonstrativo para conversar com os seus alunos. E assim eles vão sentir estimulado, porque também você é um bom discípulo da qual eles podem seguir. Então, professor, ficou aqui essa atividade bem interessante já, como a leitura semanal e também como a tarefa que eles têm que fazer. É uma tarefa que não é difícil, é uma tarefa que vai ser bem divertida, principalmente com esses dois cartazes aí, onde ele vai preencher eu, Isabel, já li esses livros da Bíblia. E aí ele vai colocando ali a quantidade de livros que ele já vai lendo através da pintura que vai fazendo. Vai ser bem interessante e na aula que vem você vai então fazer uma roda de conversa e vai conversar com seus alunos sobre como foi essa leitura bíblica. Professor, é hora também de você já combinar uma festinha de despedida para essa nova etapa aí que está acabando do Discipulado Kids 2. E se você desejar, já vamos iniciar logo logo as aulas do Discipulado Kids 3. Muito obrigado que você ficou conosco. Tire as suas dúvidas, deixa aí seu comentário. Muito obrigado, a paz do Senhor e continue discipulando o coração da criança. Amém.